Já pensou que seria a sua vida se não houvesse medicamentos? Obviamente que não. E será que temos a noção exata do trabalho, do tempo e do investimento realizado quando tomamos um comprimido ou quando iniciamos uma nova terapêutica para uma doença crónica? Este vai ser o tema do Especial Saúde de hoje. Mais tarde, no espaço Harvard Medical School Portugal, o tema vai centrar-se nos antioxidantes. Fique connosco. Quando aparece um novo medicamento no mercado, ele pode ter um impacto positivo nos ganhos em saúde e na qualidade de vida das populações, bem como na produtividade do país. Não há qualquer dúvida que a inovação farmacêutica tem ajudado as pessoas a viver mais e com melhor qualidade de vida. Exemplos não faltam. O tratamento do cancro, da sida, das hepatites, das doenças raras e de muitas outras patologias degenerativas. Mas será que todos nós, portugueses, fazemos uma pequena ideia sobre o que está em causa quando tomamos a medicação de que precisamos? Será que os políticos avaliam essa inovação como um benefício para as populações e para o país? Os nossos convidados vão dar-nos a resposta. São eles Augusto Mateus, professor catedrático, convidado do ISEG, Adalberto Campos Fernandes, médico e gestor hospitalar, e João Almeida Lopes, presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, APIFarma. Obrigada por terem vindo ao Especial Saúde. Professor Augusto Mateus, começo pelo senhor. Em 2009, estávamos no início da crise, o senhor afirmou que a inovação só poderia ter êxito se emanasse das necessidades dos consumidores. Na área da saúde, essa ideia, segundo me parece, faz todo o sentido. Pensa que estamos conscientes desta necessidade, ou não? Talvez não totalmente, ou seja, eu acho que nós todos entendemos, sobretudo numa economia mundial onde felizmente há muito mais pessoas com poder discricionário, isto é, nós hoje temos pessoas que nunca puderam verdadeiramente escolher o que consumiam, porque não tinham sequer rendimento para poderem escolher, limitavam-se a sobreviver. Hoje temos centenas de milhões de pessoas com o desenvolvimento dos países emergentes que conseguem ter alguma capacidade de escolher consumir isto e não consumir aquilo. Claro. E, portanto, o que é que isso trouxe para um mundo mais industrializado, um mundo mais desenvolvido? A ideia de que é muito mais importante conseguir gerar mais valor, isto é, ser eficaz do ponto de vista da satisfação das necessidades, porque o valor económico define-se em função daquilo que produz para a sociedade e para as pessoas, e não tanto aquela ideia de que o que devemos fazer é procurar permanentemente concentrar os nossos esforços apenas em produzir a baixo custo. Pois. E, portanto, se nós formos, por exemplo, à investigação na área dos medicamentos, Sim. Hoje em dia nós desenhamos a investigação muito mais em função das necessidades das populações. Portanto, há digamos, Uma vontade, doenças, de facto. há necessidade de melhorar terapias que conduzem a que a investigação farmacêutica se faça desenhada não a partir das entidades químicas, ou seja, simplificando muito, a investigação na farmacêutica não se faz apenas a brincar com moléculas, faz-se a brincar com moléculas que, de alguma maneira, se tenham maior potencial de aproximar aquilo que são as doenças mais desafiantes que nós temos pela frente. Claro. E, portanto, é um bom exemplo de como a co-investigação, a co-promoção, a colaboração entre empresas, a colaboração entre empresas e universidades, a existência de entidades altamente especializadas, que, no fundo, têm alimentado aquilo que é um duplo pipeline, que é a forma como a inovação se faz na farmacêutica. Você tem um período em que tenta chegar a qualquer coisa que possa ser registado como propriedade industrial, porque tem potencial, e depois demora muito tempo a chegar a um novo medicamento que possa ser introduzido no mercado. Claro. Cada dia que passa nesse processo, você vai precisando de gastar mais dinheiro. Mais dinheiro e portanto, mais dinheiro. Sim. é obviamente aí, como seria em muitas outras atividades, nós não temos a possibilidade de fazer face às nossas ambições de uma vida melhor sem trazermos inovação a todas as atividades económicas. A saúde, como qualquer Ainda pessoa mais, entende, não é? ainda mais, porque tem um papel decisivo e porque respeitar a inovação aqui significaria que nós... Porque nós queremos, porque o cidadão exige que essa Sim, mas inovação, o próprio cidadão, ter acesso a essa inovação. O cidadão não é? tem que pensar a saúde também sob o duplo ponto de vista, a saúde como algo que tem que ser garantido e, portanto, tem um custo que tem que ser coberto. Claro. Esta mão, que é muito importante, que é a saúde como um sítio onde se criam empregos, onde se cria riqueza, onde se contratam pessoas altamente qualificadas, onde se pode investigar e, portanto, dando o seu contributo para poder suportar... Acha que os portugueses não dão? Nós temos alguma dificuldade em ligar veja como as políticas públicas muitas vezes são completamente dominadas pela ideia da contenção de custos e não pelo equilíbrio entre a contenção de custos e a criação de riqueza. Veja a dificuldade que nós temos em articular
o papel passar a dos mensagem, hospitais, das instituições de saúde, dos centros de saúde, como centros de cuidado de saúde, mas também como centros que garantem a atratividade dos nossos territórios para atrair talentos, para atrair turistas, para atrair residentes. Outra atrair presidentes é interessante. Doutora Adalberto, acha que os políticos não entendem esta mensagem de que, de facto, a inovação é importante para garantir... Não se trata de entender ou não entender, trata-se de que muitas vezes as políticas públicas, como referiu o professor Augusto Mateus, têm perspectivas de tempo que se esgotam numa legislatura. E médio prazo. E muitas vezes a pressão orçamental e o dictate das contas públicas, e enfim, este momento é um momento particularmente exemplar para nós percebermos essa pressão, Novo governo, leva a que existam medidas de contração de caráter imediato, administrativista, muitas vezes, e sem nenhum impulso estratégico. O que eu aí acompanho o professor Augusto Mateus, o que faria falta era que, do ponto de vista da economia, do lado da economia, a saúde fosse considerada uma das prioridades políticas do ponto de vista do investimento público, mas também do investimento privado. Essa é uma matéria, como muito bem foi referido, que podia criar emprego qualificado, que poderia atrair não só empresas altamente diferenciadas para o nosso país, que têm condições particulares para o fazer. Aliás, a experiência das empresas que se agregam no Health Cluster de Portugal é hoje um bom exemplo. Ainda ontem falávamos disso, dos cerca de 400 milhões de euros de valor que já estão na fileira exportadora. Sim. Mas é também preciso que, do lado daquilo que é a prestação, que haja uma racionalidade, haja uma ética... Acha que não tem havido? Tem havido, haverá cada vez mais. Estou convencido que agora, com o quadro de grande exigência que nós temos do ponto de vista macroeconómico, mas também do ponto de vista operacional, que nós iremos ter condições para que essa cultura cívica e essa ética do consumo... Este nível, para quem está a ouvir lá em casa, e todos nós somos doentes, não somos hoje, somos amanhã ou somos depois, todos nós queremos ter acesso, de facto, aos medicamentos melhores do mercado, àqueles que estão na última linha da nova geração de medicamentos. É natural. Isso todos nós queremos, de modo geral, se tivermos uma doença crónica. Se permite, como é que se resolve esta situação? Primeiro, é preciso trabalhar claramente, com muito rigor e exigência, naquilo que é a consideração do muito bom e do muito inovador. Okay. Nem tudo é inovador, nem tudo é muito bom. Eu tenho dito que é muito importante fazer o filtro entre inovação e novidade. São coisas diferentes. Okay. A partir do momento em que há uma asserção absolutamente inquestionável que estamos perante um medicamento profundamente inovador que acrescenta anos à vida, qualidade aos anos de vida, naturalmente que, em termos de responsabilidade pública, nós temos a obrigação de o acomodar e de o acomodar rapidamente. Agora, este diálogo tem que ser feito com a indústria promotora, por um lado, que tem que perceber que não pode forçar a entrada de medicamentos que não acrescentem valor, não apenas valor terapêutico, mas valor social, nomeadamente valor incremental. Tem que ser feito com os médicos, que são os atores sobre quem recai a responsabilidade da decisão terapêutica, e naturalmente eles devem desenhar o racional das opções e das escolhas, e tem que ser feito com os utentes, que devem ser sensibilizados para uma ética de consumo. A ética social nesta matéria não se esgota nos decisores, nos atores, nos gestores, também nos consumidores, que devem entender que quando eles consomem a mais alguma coisa, estão provavelmente a evitar com que outras pessoas possam usar. Até hoje os portugueses têm tido acesso aos medicamentos de que precisam de facto, em situações limites? Não tenho dúvida nenhuma de que nenhum doente em Portugal deixou de ser tratado por uma necessidade de decisão terapêutica imediata, clínica. O que pode haver, do meu ponto de vista, é, às vezes, não sermos tão ágeis na acomodação da boa inovação. Sim. Introduzimos barreiras de caráter administrativo às vezes com receio dos incrementos que possam vir dos orçamentos dos hospitais, do orçamento do Ministério da Saúde, e, no fundo, deixando estar dentro do sistema, em sede com participação, por exemplo, produtos farmacêuticos que poderiam, eventualmente, ser descomparticipados e, portanto, fazer aqui uma zona de escolhas e de trade-off entre aquilo que se gasta num lado e aquilo que se gasta no outro. Inovação e novidade, doutora Almeida Lopes. Há, de facto, aqui confusão entre as duas coisas, ou acha que não? Acho que não. Já calculava que me dissesse isso. Até agora temos estado todos sempre de acordo. Acho que é importante pôr alguma discordância para dar algum colorido ao debate, diria eu. Mas, não só para isso. Eu percebo perfeitamente o que o Dr. Adalberto Campos Fernandes refere, mas eu acho que a inovação incremental é extremamente importante. É extremamente importante. É muito raro em investigação, em qualquer área, haver, de facto, grandes saltos. A investigação, na maior parte das coisas, é, de facto, incremental. São pequenos avanços que se vão fazendo e que, ao longo dos anos, se vão traduzindo em resultados efetivos. Deixe-me dar-lhe um exemplo que as pessoas percebem. O automóvel.
Os automóveis, desde que foram inventados, têm 4 rodas, um motor, um travão, enfim, aquelas peças básicas, um assento. Mas os automóveis de hoje não têm rigorosamente nada a ver com aqueles que apareceram. É evidente que há avanços e desenvolvimentos que são claramente mais significativos que outros, mas é a sucessão ininterrupta de pequeninas inovações, muitas delas incrementais, que passado 2 ou 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, acabamos por encontrar, de facto, coisas que fizeram a diferença. Grandes saltos em inovação, eu diria, não é que não existam, têm existido, e de facto na área dos medicamentos têm existido, há casos interessantíssimos, mas a maior parte da inovação, da evolução, é de facto incremental. Aquilo que se diz é que é impossível pensarmos que em saúde vamos gastar menos dinheiro. Portanto, cada vez gastaremos mais, porque cada vez as pessoas morrem mais tarde, cada vez as pessoas vivem mais, etc, etc. A esse nível, teme pela indústria farmacêutica internacional que está em Portugal ou não? Eu não sei se poderíamos tirar exatamente essa conclusão. Se calhar gastamos mais, se calhar esse investimento trará mais retorno, se calhar também seremos cada vez mais eficientes a gerir os recursos que temos na saúde. Eu, enquanto cidadão, há uma coisa que tenho a certeza, é que se há alguma área da atividade humana na qual vale a pena investir, é a saúde. Portanto, há que fazer um investimento maior na área da saúde, é isso que está a dizer? Nós queremos para nós e para aqueles que nos são próximos, queremos uma boa saúde, como a Marina disse ao princípio, queremos viver mais, queremos viver melhor. Isso significa, eventualmente, mais investimento. Claro. Provavelmente, nem sempre, maiores recursos, mas seguramente uma parte significativa de recursos, porque não podemos somente entender a saúde como fator de custo. Ela, de facto, também é criadora de riqueza, criadora de emprego, geradora de potenciar. Claro. Se me permite, acho que isto, obviamente, o professor Augusto Mateus diz estas coisas muito melhor que eu, mas no fundo, as sociedades, para serem saudáveis em termos económicos, têm que ser saudáveis em termos de saúde pública. Claro. Não, esse é um ponto que acho que é muito importante, porque o que disse tanto certo pode ser interpretado de uma maneira que não nos ajuda muito. Isto é, nós temos uma esperança de vida que aumentou muitíssimo. Nos países desenvolvidos, a esperança média de vida nos últimos 30, 40 anos aumentou mais de 15 anos. E, portanto, isso significa, e se projetarmos, isto são tendências pesadas, são aquelas coisas que, salvo qualquer catástrofe, vão acontecer, nós vamos ter uma população com uma estrutura demográfica completamente diferente daquela que estamos habituados por alturas de 2050. Basta olharmos para as doenças oncológicas. Sim. Em 2030, portanto, o número de doentes vai duplicar. O que significa que nós... Temos de gastar mais dinheiro, não é possível não gastar. Que nós temos que perceber que vamos viver mais anos e que vamos ter tempo para fazermos mais coisas, sermos mais felizes e termos mais doenças. E, portanto, o que significa que, ao contrário, por exemplo, veja o caso da Segurança Social e da reforma. Okay. Nós temos uma carreira profissional, temos uma carreira, digamos, de trabalho e durante a qual, digamos, acumulamos um conjunto de recursos que passamos para o sistema, que os passa para os beneficiários e esperamos que a nossa carreira contributiva, num quadro de uma sociedade democrática, nos permita manter um poder de compra ao longo da nossa vida, depois da reforma. Claro. Mas esse poder de compra é estável. As despesas de saúde não são estáveis. São a subir e são a subir sistematicamente. Sim. E, portanto, o que nós temos que perceber é bom que nós tenhamos a ideia que temos que pôr mais recursos na saúde. Na saúde. E que temos que pôr esses recursos numa lógica, como aqui já foi dito, de planeamento de longo prazo. Nós não nos podemos lembrar de encontrar soluções para as necessidades de saúde quando as temos. Como você dizia, também somos doentes de vez em quando, e não é quando somos doentes que temos que pensar no financiamento da saúde. Portanto, um imposto único seria a resolução? Um imposto direto? Eu já leiria, mas eu gostava de não ficar com a ideia de, porque é muito importante, vamos ter que gastar mais dinheiro, ponto. Okay. Nós, como aqui foi dito, e a inovação é essencial para isso, nós temos que só pôr mais dinheiro quando esgotamos toda a capacidade de pôr menos dinheiro. Isto é, através da eficiência, através da organização. Veja a questão da inovação dos medicamentos. Grande parte do pagamento da inovação dos medicamentos advém de coisas que são sistémicas, de coisas que são, digamos, o contributo do medicamento não é apenas através do medicamento, através da alteração da terapia. Muito do que dizia o Dr. Almeida Lopes do incremental. O incremental é alterar as condições de articulação entre cuidados primários, cuidados curativos, cuidados continuados. Portanto, a própria lógica dos tempos de internamento, a possibilidade de termos terapias globalmente mais baratas, ainda que os medicamentos possam ser mais caros, porque são portadores de maior valor.
Portanto, esta lógica integrada da inovação é absolutamente decisiva e o problema é se nós não cuidamos de melhorar a eficiência das organizações. Se não cuidamos dos hospitais, de fazer uma coisa que é muito por exemplo. difícil as pessoas perceberem, que é aquilo que você dizia. Ao longo da vida, nós temos umas alturas em que não nos lembramos da saúde e temos uma altura em que... Quando nos lembramos da saúde, isto é, quando temos problemas, Quando estamos doentes. parte dos nossos problemas, como em tudo na vida, podem ser resolvidos na nossa comunidade, na nossa casa, no nosso emprego. Mas temos outros problemas de saúde que devem ser resolvidos Ora bem, nos hospitais ou que devem ser resolvidos em instituições especializadas. Ok. Essas são fundamentais do ponto de vista da escala para serem eficientes, mas há outras Claro. que são fundamentais do ponto de vista da especialização, do ponto de vista da articulação com outras organizações. Veja como o voluntariado e o Às chamado vezes terceiro pode ter- setor pode têm aqui ter. um papel muito importante. Claro. Portanto, eu acho que é útil que as pessoas tenham noção que a saúde custa. Era bom que o sistema de saúde em Portugal fosse uma rede integrada. Claro. Era bom que as pessoas tivessem conhecimento dos custos, ajudava muito. Pois ajudava. Uma coisa Pois que as pessoas, isso temos falado mesmo muito não nessa pagando, soubessem situação. quanto é que tinha Claro, custado claro, o acesso. Não é? claro. E só uma nota. Repare que nós devemos ter dos cidadãos e dos consumidores, porque na saúde as pessoas são simultaneamente cidadãos e consumidores, Sim. isto é, têm Sim, sim, direitos sim, sim. e têm poder de compra. Claro, Há os claro. copagamentos, uma parte da saúde é paga por nós, Por nós, nas diretamente nossas através diferenças. da E, portanto, social. essa pressão, como contribuintes e como consumidores, Sim. a favor da inovação, a favor da eficiência, é absolutamente determinante, sem esquecer aquilo que são direitos das pessoas Claro. e que têm que ser garantidos com base numa organização em que uma parte da organização corresponde a isso e a outra corresponde ao dinamismo. Ao A indústria, buscando inovação, deve ser empurrada para buscar inovação. Ok. Quem gera o sistema de saúde deve, articuladamente com a indústria, testar aquilo que dizia o Dr. Almeida Lopes, que é as condições Para que de tal incorporação possa das acontecer. inovações incrementais com boas regras que permitam à indústria não ter surpresas. Você, se não cria um quadro estável para a indústria, não pode ter uma indústria inovadora. Portanto, para ter uma indústria inovadora, você tem que ter regras do jogo E já em que iremos, a indústria possa já iremos, tomar risco já e iremos, possa ser inovadora. já iremos a essa questão. Doutor Adalberto, o país está em crise de facto e vai estar em crise por alguns anos. Como é que o senhor vê, vem o novo governo, como é que o senhor vê de facto a capacidade deste novo governo em responder aos anseios da saúde a este nível? Primeiro, eu tenho dito e repetidamente que não acompanho a ideia de que nós estamos numa situação na saúde dramática ou de absoluta disfuncionalidade. Ok. Nós temos, nas últimas décadas, temos um percurso que é mérito de diferentes governos e diferentes atores políticos, que é um progresso positivo. Depois, também acompanho todos aqueles que dizem que há muita coisa para fazer e há correções que têm que ser introduzidas. E acredito também que o memorando assinado com a chamada Troika é uma oportunidade extraordinária para que daqui por 3 anos nós possamos ter a casa mais arrumada e termos os tais níveis de eficiência que o professor Augusto Mateus referia. Eu faço notar que nestas matérias de decisão política em saúde é muito perigoso tomar decisões com base no impulso e afastando-nos claro. daquilo que é a decisão política baseada na evidência. Claro. Nós temos na Europa países, como por exemplo o Norte da Europa, onde a percentagem do produto, em países que têm dinâmicas da economia superiores à nossa, anda pelos 8% inferior à nossa. E temos nos Estados Unidos o caso extremo de 14%, 15%. Ou seja, há uma mancha de intervalo muito importante de eficiência que deve servir para que nós nos inspiremos na captura das melhores práticas, mas não necessariamente para introduzirmos no sistema, eu diria, medidas de natureza impulsiva, que possam não ser ponderadas, antes de nós fazermos aquilo que é preciso fazer, que é arrumar a casa. E arrumar a casa o que é? Pois. É garantir de que não há serviços repetidos, de que não há capacidade de oferta que não está eficientizada, Pois. que de facto o planeamento estratégico é feito e que a oferta E é os hospitais controlada. precisam mais disso do que se calhar... Provavelmente as outras- concentrar hospitais, encerrar alguns serviços, por troca aumentar mais cuidados de saúde primários, mais cuidados continuados integrados, fazer uma pedagogia social que Mas isso, incremente... em crise, no momento de crise em que estamos, acha que isso... É uma altura muito que é a altura adequada, adequada para isso? Porque em crise as pessoas estão mais receptivas a perceber o significado do gasto do seu dinheiro. É? Porque, ao contrário do que diz o Dr. Almeida Lopes, a imagem do automóvel não resiste, de facto, a pegar nessa imagem, porque eu, quando compro um automóvel, eu compro no momento em que eu decido
no tempo e no modo em que eu entendo e com o meu dinheiro. Ora, nos medicamentos isso não acontece. Eu tomo medicamentos num tempo em que eu não decido, de um modo que não sou eu que decido ou que determino, e sobretudo com o dinheiro dos outros. Portanto, faz toda a diferença porque nós não temos um Serviço Nacional de Automóveis. Temos um Serviço Nacional de Saúde. Era bom que tivéssemos automóveis porque daria muito jeito a todos nós. Agora, a questão de que nós temos uma responsabilidade solidária na utilização do dinheiro público e quando alguém utiliza a mais, outros estão a utilizar a menos e pode ser pela via da criação de um déficit. Eu lembro-me sempre do Dr. Paulo Macedo, antigo Diretor-Geral dos Impostos, que repetidamente me dizia: déficits atuais são impostos futuros. E, portanto, também na saúde, quando eu tenho déficits atuais, não é, eu tenho uma certeza que são impostos futuros. Ora, esse saneamento daquilo que é a operação é fundamental. Eu diria, depois de aplicar o programa de que está no memorando de entendimento, deve ser então aberta uma discussão, eventualmente, sobre repensar a arquitetura ou repensar o modelo. Mas eu creio que neste momento é de uma profunda inoportunidade. Dr. Almeida Lopes, sempre que se fala na necessidade de conter despesas com a saúde, os medicamentos são uma das áreas onde se fala que há que fazer porque gastamos demasiado dinheiro em medicamentos para a SIDA e para a oncologia. São estas as bases que se diz. Tem a noção de que, de facto, cortando nestas duas, nos medicamentos inovadores, porque no fundo terá de se cortar nos medicamentos mais inovadores a este nível, se consegue prestar bom apoio aos doentes? Por exemplo, destas áreas não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que se presta um excelente apoio aos doentes nessa matéria. Deixe-me só fazer um comentário ao que disse o Dr. Adalberto. Eu não subscrevo, obviamente, a ideia do Serviço Nacional de Automóveis. As coisas são diferentes. Sublinho apenas o caráter da inovação incremental. O meu exemplo cingia-se única e exclusivamente a isso. E não queria dizer que toda e qualquer melhoramento fosse financiado da mesma maneira. Claro. Tem que ser analisado e estamos completamente de acordo com isso. Agora, tem que se permitir que haja esses avanços, por muito pequenos e incrementais que sejam, de facto, eles perspectivam avanços maiores. O senhor concorda com o Dr. Adalberto Segunsei, porque eu fixei uma frase sua, onde alertava para a necessidade de a riqueza aplicada na saúde, mesmo em recessão económica grave, deve ser vista como um investimento no futuro. Claramente. Portanto, acho que estamos completamente de acordo nessa matéria. Acho que é importante uma coisa que também Acha disse... que temos de arrumar a casa, de facto? Claramente que temos. Teremos sempre que arrumar, as coisas podem sempre ser melhoradas. Agora temos que, de facto, pôr na nossa cabeça e interiorizar que nós temos um bom sistema de saúde. Concordo inteiramente, não estamos à beira da desgraça, da disfuncionalidade. Isto é dramático. Vamos conseguir manter o SNS, doutor? Claramente que vamos, seguramente que vamos. Temos um bom Sistema Nacional de Saúde. Temos que o melhorar, temos que o otimizar. Provavelmente temos que olhar para determinadas coisas de outra maneira, mas quando fazemos comparações relativamente a outros países mais avançados, menos avançados, a verdade é que nós temos uma saúde excelente. Claro. E aqueles de nós que eventualmente já testaram outros sistemas de saúde fora de Portugal, realizaram isso na prática. Mas os portugueses têm de ser ensinados de que, de facto, têm mais do que aquilo que... Mas os portugueses têm uma boa sensação sobre o... Eu acho que é realmente Mas não tem dramatismo. Não tem noção sobre o valor social da saúde que tem. Mas eu acho que não há na sociedade portuguesa o dramatismo que passa neste tempo eleitoral na comunicação social. Isto é, os portugueses têm, como dizia o Dr. Almeida Lopes, como dizia o Dr. Adalberto Campos Rodrigues, têm uma ideia clara de que o Serviço Nacional de Saúde não está ameaçado. E têm a ideia clara de que fizemos progressos e têm também uma ideia clara que, do ponto de vista da saúde, nós estamos melhor do que noutras áreas da sociedade e da economia portuguesa. Sim. Portanto, agora, também tem uma consciência que é, nos últimos tempos, tem subido mais o seu próprio esforço de pagamento. Portanto, a despesa privada e a despesa out of the pocket, a despesa dos cidadãos tem subido mais do que a despesa pública e tem a noção daquilo que também dizia o Dr. Alberto Campos Rodrigues, que é a ideia de que os nossos 3/4 de cuidados de saúde são financiados com uma tendência para nos estarmos a alinhar para cima do ponto de vista do esforço que é pedido ao nosso PIB. E, portanto, isso ajuda a que façamos medidas não dramáticas, façamos medidas de eficiência e racionalização, mas eu diria, em relação à inovação, era bom que nós provássemos, eventualmente, esta articulação, deixando que a indústria inove e deixando que os responsáveis pela gestão do sistema de saúde internalizem, em articulação com a indústria, nem sempre estando de acordo, essa inovação. Muito rápido, doutor. E eu deixava-lhe já um desafio.
em breve teremos novo governo e novo Ministro da Saúde, certamente. Qual deveria de ser a primeira medida a ser tomada neste ano? Olha, era pegar no memorando de entendimento e começar a aplicar, porque é esse o compromisso que o país tem internacionalmente assumido. Mas eu acompanho completamente o que o professor Augusto Mateus disse, no sentido de que o caminho tem que ser feito numa ótica de construção conjunta. Okay. E a indústria farmacêutica, o setor do medicamento, não apenas a indústria, é fundamental que esteja articulado nas políticas públicas, ou seja, é preciso ver quais os caminhos para introduzir a boa inovação, para garantir, como dizia o professor Augusto Mateus, estabilidade jurídico-regulamentar, legislativa, estratégia de desenvolvimento. Nós precisamos de um investimento bom, que gere impostos, que gere emprego, e precisamos de tratar bem aquela indústria que é uma indústria que acrescenta valor à sociedade. E esse é um aspecto que tem que ser feito construtivamente e em diálogo e não de uma forma de agressão ou de radicalismos de parte a parte. Entre as partes. Muito obrigada aos três. O nosso tempo esgotou. De facto, ficou aqui a ideia de que arrumar a casa é o primeiro passo para se garantir o futuro da saúde em Portugal, uma vez que ele está no bom caminho, digamos assim. Tempo agora para o espaço Harvard Medical School Portugal com o professor António Vaz Carneiro, que hoje nos vai falar sobre antioxidantes. Sobre livros, a sugestão da editora Lidl para esta semana tem por título Emergências Obstétricas, de Diogo Aires de Campos, Isabel Santos Silva e Fernando Jorge Costa. Eu fico por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. Do programa da Harvard Medical School, eu sou o professor António Vaz Carneiro. Saudações. Em muitos campos do conhecimento humano existem mitos e crenças, e provavelmente no campo da saúde isso ainda é mais verdade. Um dos mitos que é habitualmente propagado é que a ingestão de antioxidantes, as chamadas vitaminas A, C e E, constitui uma medida eficaz na prevenção da doença. Bom, a preocupação com a saúde que muitas pessoas perfeitamente saudáveis demonstram constitui um terreno fértil para medidas preventivas, especialmente na ingestão regular dos chamados complementos dietéticos. Dentre estes, assume importância particular os chamados antioxidantes, que são intensamente publicitados por vários tipos de gurus como tendo benefícios para a saúde num elevado conjunto de contextos de doenças e de queixas, com especial ênfase na prevenção das doenças. Os antioxidantes mais recomendados neste contexto são as vitaminas A, C e E, que se encontram disponíveis nos frutos e vegetais, mas também isoladamente ou sob a forma de compostos multivitamínicos vendidos em lojas de alimentação natural, em supermercados e em farmácias. Mas quais são, baseados nos melhores estudos clínicos, os efeitos da ingestão crónica das vitaminas antioxidantes em pessoas saudáveis? Comecemos pela vitamina A. A vitamina A não apresenta quaisquer benefícios na prevenção do cancro do cólon, do cancro da mama e no cancro em geral, apresentando mesmo um risco mais elevado de cancro do pulmão. Em termos de prevenção da doença cardiovascular, a evidência é negativa para benefício. E existem dados mesmo que sugerem um aumento do risco. Também existe evidência de boa qualidade de aumento do risco de fraturas em mulheres com a tomada da vitamina A. E a vitamina C? Não existe nenhuma evidência que suporte qualquer papel preventivo do cancro da vitamina C, assim como doença cardiovascular. E há até alguns dados que parecem sugerir um menor risco de cataratas e degenerescência muscular do olho com a ingestão de vitamina C, mas são pouco consistentes. A vitamina E, por seu lado, é ineficaz na prevenção do cancro em geral, assim como do cancro da mama, cólon ou pulmão em particular. Na prevenção cardiovascular, a vitamina E demonstrou ser inútil na prevenção da doença cardíaca em geral e no acidente vascular cerebral, sendo provavelmente prejudicial nos doentes com insuficiência cardíaca. Também na demência, nada foi provado em termos de benefício e parece haver um maior risco de morte global com a vitamina E, nomeadamente com doses superiores a 400 unidades internacionais por dia. Fazendo um balanço tudo isto que acabei de dizer, o que é que podemos concluir? Bom, a nossa recomendação é que não devem fazer suplementação dietética com estas vitaminas, dada, em primeiro lugar, a ausência de evidência de benefício e, em segundo lugar, até uma sugestão de um risco aumentado. Do programa da Harvard Medical School Portugal, eu sou o professor António Vaz Carneiro. Do